Boa noite a todos. Vamos começar aqui mais uma conferência desse encontro que está sendo tão legal, que é o Encontro Internacional de Pianistas Online Crescendo. Eu gostaria de agradecer primeiramente pelo convite do Adriano Nogueira e também pelo apoio da Crescendo em todo esse evento. Bom, o nosso assunto aqui vai ser, na verdade, uma conversa que eu acho muito importante de a gente fazer como estudante de piano, como pianista, independente do nível de proficiência pianística que a gente tenha, que se refere ao estudo. O estudo do piano é uma das coisas mais difíceis, na verdade, de a gente aprender. Por trás de toda performance bem-sucedida, quando a gente vê aquele pianista tocando maravilhosamente bem, uma super performance, vocês podem ter certeza de que aquela performance ela é fruto de um estudo muito bem planejado, muito bem sedimentado e organizado. Então isso é muito importante de a gente entender, não existe mágica na performance, tudo depende do nosso estudo. Bom, o estudo bem organizado e planejado, ele não vai querer dizer que a nossa performance, o final da nossa performance, vai ser frio e vai ser sem expressividade, mas sim que ele vai ser uma performance mais bem sedimentada. Muito pelo contrário, nós teremos um melhor resultado se a gente fizer um estudo bem planejado, um estudo bem organizado. Então, o que é o mais importante? A gente entender que o estudo tem que ser um ato de planejamento e de organização. De início, quando nós somos mais iniciantes, é importante que esse planejamento, essa organização, sejam feitos junto com o nosso professor de piano. Então, isso é muito importante de a gente entender. E aí, à medida que a gente vai aprendendo a estudar, a gente consegue fazer isso sozinho. Bom, minhas sugestões e estratégias são muito práticas, são muito objetivas, como a gente tem que pensar o nosso estudo, né? Tem que ser algo objetivo e algo prático para fazer, né, uma performance artística que é subjetiva e que a gente pode se expressar, enfim. Então, o primeiro ponto que é muito importante de a gente pensar é o seguinte: a gente partir do macro para o micro. Então, a gente partir das grandes questões, dos grandes aspectos e trabalhando os detalhes conforme a gente vai afunilando o nosso estudo. Então, primeira coisa, né? Eu gosto muito de me reportar, de me referir ao plano modelo do Cortot. Cortot foi um grande pianista, grande professor. Para quem não conhece, vale a pena pesquisar sobre o Cortot. E ele, num livro chamado Curso de Interpretação, é um livro que está traduzido para o português, tem uma edição da Musimed, que é muito fácil de encontrar. Lá na página 20, ele cita, né? Na verdade, quem coletou esse livro não foi o próprio Cortot que escreveu, né? Foi a Jeanne Thieffry, e ela cita lá na página 20 um plano modelo de estudos, que é um plano que é muito interessante. Por quê? Porque ele funciona como uma grande espiral. Você começa de um conhecimento macro, um conhecimento que alguém que não seja pianista ou que não estude piano pode saber, e aos poucos vai afunilando as ideias. Para quê? Para ter uma profundidade no conhecimento. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é isso, a gente começar com esse plano modelo. O que o Cortot sugere nesse plano modelo, né? A primeira coisa que ele sugere é que a gente pesquise o nome do compositor completo,
data de nascimento, data de morte, a nacionalidade do compositor da peça que a gente está estudando, o título da obra, o número de catálogo, que muitas vezes é o catálogo de Opus, mas tem outros compositores, né, que tem outros tipos de catálogo para organização cronológica da obra, ou para organização da obra, né, por ordem de importância, a data da composição, se tem dedicatória ou não sobre para essa obra, né, se o compositor dedicou a alguma pessoa, qual a importância dessa pessoa na vida do compositor. Esse tipo de informação parece um pouco óbvio, mas às vezes a gente na pressa do estudo, a gente deixa de pesquisar sobre isso. Aí outra questão que ele propõe é que a gente pesquise as circunstâncias que presidiram a composição. O que quer dizer, né? O que levou o compositor a escrever aquela obra? Um momento de vida. Nós tivemos um recital aqui no encontro, né, falando que falava sobre peças que foram compostas em momentos complexos, em momentos de afastamento, em momentos de crise de compositores, que o Pedro Sperandio fez ontem. Então, esse tipo de informação é muito importante. Depois, o que o Cortot sugere? A gente pensar em qual tonalidade que foi feita essa peça, qual é a forma, tem movimentos, tem partes, é dividida essa obra em partes. Então, isso é importante de a gente observar. Outra coisa que o Cortot propõe é que a gente veja o quê? O contexto da harmonia, os acordes. Essa harmonia foi influenciada por alguém? Qual é a relação que esse compositor tem com outros compositores? Ele era amigo de outros compositores, por exemplo? E aí, outras questões que o Cortot propõe são as seguintes: o caráter e o sentido dessa obra para o compositor, mas também para a gente. Comentário estilístico e técnico, e aí nós organizarmos, é uma questão que o Cortot também coloca, ele propõe para nós, que é o quê? A gente concentrar o nosso estudo. Então, fazer comentários estilísticos, comentários técnicos, conselhos para estudo, para interpretação. Então, tudo isso, olha só, no plano modelo, para a gente pensar uma obra, uma composição, uma peça que a gente esteja estudando, independente do nosso nível pianístico, a gente tem que pensar no estudo. É o último tópico que o Cortot sugere, mas é um tópico muito importante. Então, se a gente fosse pensar, organizar essa ideia, né, do plano modelo do Cortot, como que o Cortot propõe que a gente conheça uma peça, uma obra musical? Então, primeira coisa, né, se a gente fosse pensar lá, né, nome da obra, o nome do compositor, data de nascimento e morte, se ele já é um compositor falecido, enfim, que mais? O título da obra, data de composição, a dedicatória, tudo isso tem a ver o quê? Com a história da peça. Então, essa primeira parte é algo que pessoas que não estudem piano, né, que não tenham familiaridade com música, elas podem pesquisar e podem também saber sobre a peça, né? Aí a segunda parte, quando fala sobre tonalidade, forma, movimentos, né, as partes da obra, a questão harmônica, as influências harmônicas, tudo isso tem a ver com o quê? Com a estrutura da obra, como ela é construída, né? Assim como uma casa é construída, uma obra musical também tem os seus sedimentos, tem as suas bases, isso é muito importante. E aí, outra questão, né, o número 3, que é o que é mais importante, que a gente nunca pode se esquecer. É o quê? O que essa peça representa para você? O que ela significa para você? O que você pode dizer sobre ela? Isso entra em quê? Qual é o caráter da obra? Qual é o sentido da obra? Ela tem uma conexão com a sua vida? Você gosta dessa peça? O que te chama atenção nela? Isso é muito importante. Já no estudo, né? A gente se deixar ter uma relação afetiva com o nosso objeto de estudo, com as nossas peças.
Isso é muito importante. O que me leva a citar o John Cage, que foi um compositor do século XX, muito importante, e ele disse uma coisa no livro Silence. Ele fala assim, uma tradução livre do inglês, né, para o português, ele fala: eu me lembro de gostar do som antes mesmo de ter uma aula de música. Assim fazemos as nossas vidas, por aquilo que amamos. Então é muito importante a gente se conectar. Então, além de tudo isso, né, pensar na história da peça, na estrutura, os materiais usados, pensar no que ela representa para você. Isso é muito importante. Muito bem. Vamos lá. Eu acabei de olhar aqui um comentário que a conferência não está na página principal. Vamos ver se eu consigo mexer nisso agora. Muito bem. Só um minutinho, pessoal, que eu já... Ok, eu não sei fazer isso, mas tudo bem. O Adriano dá uma mãozinha aí daqui a pouquinho. E aí o último ponto, né, que é, vamos retomar, falei o que ela representa para você e o que? A gente vai saber disso a partir do nosso estudo. Então vamos lá, primeira coisa fundamental e que a grande maioria dos estudantes de piano e pianistas não gosta de fazer: planejamento de estudo. Como esse planejamento, Ellen? Como você vai fazer? Você vai fazer primeiro. Você vai mapear todos os momentos que você tem, que são possíveis de se estudar. Essa é a primeira coisa. Outra coisa que é muito importante, fazer um diário de estudo. Diário de estudo. Hoje em dia a gente tem o hábito de escrever menos, né? Eu ainda gosto de escrever, não sei se vocês estão vendo. Aqui estão as minhas notinhas feitas à mão, nesse momento que a gente está usando tanto computador. Eu gosto de voltar, né, ser vintage e escrever à mão. Então é importante, não importa como você vai anotar, mas você precisa fazer um diário de estudo. Isso é muito importante. Então, e aí quando a gente fala sobre planejamento de estudo, diário de estudo, tem uma questão que é muito importante, que é o tempo de estudo, que é muito polêmico. Existe um mito de que quanto mais a gente estude, né, quanto mais tempo de estudo a gente tenha, mais a gente vai conseguir atingir um objetivo. Na verdade, isso é e não é verdade, porque de nada adianta a gente estudar 3 horas por dia, 4 horas por dia, sem concentração e sem objetivos. A gente tem que organizar nosso tempo de estudo. Então, essa questão é muito complexa e se a gente não tem, né, ou se a gente quer adquirir um hábito saudável de estudo, é importante a gente fazer o quê? De início. Para se estudar concentrado, dividir esses momentos em pequenos períodos. Então, minha sugestão, 25 minutos no máximo, mas muito máximo. Eu sugiro para alunos mais iniciantes fazer 15 minutos, pequena pausa, volta mais um pouquinho, 15 minutos, e sempre ter pequenas pausas de estudo. E nesse momento em que você estiver estudando, esteja concentrado. Desligue o celular, desligue-se das redes sociais, enfim, não deixe se distrair, não se deixe distrair, né, por todas as coisas. E também mantenha a concentração naquilo que você vai fazer. Essa é a primeira coisa. E seja realista, né? Trace a sua rotina de estudos. Então, vai lá, você tem uma hora por semana para estudar. 1 hora por semana é pouco, né? 1 hora por dia para estudar. Mas tem gente que tem 1 hora por semana e é possível chegar a resultados com isso. Mas vamos lá, um estudante de piano que esteja mais engajado, vamos lá, 2 horas por dia. Então,
Seja realista, você consegue estudar aquilo todo dia? Mantenha a periodicidade. Isso é muito importante. Não vá achar que você vai começar estudando com 4, 5 horas por dia, né? Vamos com calma. Vamos com calma. Isso é muito importante. E um parênteses, né? Nossa rotina no isolamento. A gente tem que manter a rotina, mesmo nessa situação de exceção que a gente tem vivido, né? E a gente não tem parado nossas atividades. Então mantenha a rotina. Tem hora para acordar, tem a hora para fazer as refeições, tenha o seu momento de estudo bem delimitado na sua agenda, que vai dar tudo certo. Você vai manter esse objetivo, né? Os seus objetivos de ter mais proficiência, né? de alcançar mais resultados, mesmo nesse momento que você está longe do seu professor muitas vezes, né? A gente está fazendo aulas online, mas enfim. Então mantenha a sua rotina de estudo, isso é muito importante. E a partir desse mapeamento que você fizer, você, junto com o seu professor, você vai estabelecer o seu objetivo. Então, eu estou estudando esta peça e eu quero deixá-la pronta. E aí, de início, você precisa do seu professor, principalmente quando a gente não tem muita autonomia, ainda a gente está adquirindo, né, os hábitos de estudo. O professor tem que ajudar, vai te ajudar nesse momento em falar, olha, você consegue tocar essa peça em 5 meses. Então, estabeleça essa meta. Não se deixe enrolar. Isso é muito importante. E aí, vamos lá. Então, respeitar os seus limites, né? A gente falou sobre a questão do planejamento, de ser realista. Não faça aquilo que você consegue fazer. Dedique o seu tempo muito bem dedicado dentro das suas possibilidades. E crie situações para tocar em público. Então, daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar isso, que o estudo também tem que incluir a performance, isso é muito importante. Então, vamos lá. Fala sobre descobrir a peça. Vamos começar do início, quando a gente vai lá, olha a peça. O que a gente faz, né? Faz a leitura. A gente já teve conferências falando sobre leitura, sobre a professora Gisele Pires Mota falou sobre o pianista colaborador, falou muito sobre leitura, ela falou muito sobre o treino do olhar. Então, na verdade, a gente tem que ter um... Vou emprestar uma palavra que o meu querido orientador Flor Menezes usa, que é o ouvir ou orolho, que é o quê? É o seu ouvido e o seu olhar treinados. Eles têm que trabalhar juntos. Não adianta você só treinar o seu olho, você tem que ouvir o que você está fazendo. E aí, olha só, você tem que usar esse ouvir e ver e organizar, coordenar isso com as suas sensações táteis, né? Isso é muito importante. Então, você fazer essa conexão, que tem muito a ver com a questão da leitura à primeira vista, né? Você conhecer a topografia do teclado, saber a organização do teclado, as distâncias. Isso, à medida que você estuda, você consegue ter mais familiaridade. Então, fazer as relações das distâncias que estão na pauta, que são abstratas. A gente acabou de ver uma conferência sobre os jogos musicais, né? Que é tirar a gente da abstração e trazer para a concretude. E fazer o quê? Essa concretude é a relação corporal, a relação das distâncias que a gente tem no teclado, né? E já na leitura, a gente já tem que começar a fazer o quê? Buscar repetições de padrão, semelhança de padrão, desenhos que se repetem, que na terminologia musical a gente chama de quê? De motivos, de frases, de períodos, ou de sentenças, né? Sessões, aprender a dividir a música por partes, agrupar por partes. Isso a gente já vai fazendo na leitura. A gente não lê as notas, depois, sei lá, lê as alturas, depois lê o ritmo, e depois vai tentando dar um sentido para aquilo. Não, a gente vai decodificando e tentando entender aquele discurso, né? Como na fala a gente faz com a música. Muito bem. E aí, pensando, né, no esquema formal, quando a gente fala em pensar em agrupar as ideias musicais, tem partes que repetem? Isso é importante. Essas repetições são idênticas? Se elas não são, o que vai mudar? E aí você já vai processando tudo isso. E aí você também tem que pensar, como que essa música é uma melodia acompanhada? A melodia está onde? Ela passeia entre as mãos?
ela fica só na mão direita e a mão esquerda faz um acompanhamento? Ou a mão esquerda é a melodia principal e a mão direita é apenas um acompanhamento? Ou, enfim, ou é uma polifonia, ou seja, são várias vozes que são independentes, mas que acontecem ao mesmo tempo, como a gente tem, por exemplo, nas invenções de Bach. Enfim, isso é importante. Também, já observar contrastes de dinâmica, ou seja, forte, piano, seções contrastantes, as articulações, essa peça é legato, mistura legato, staccato, tem trechos staccato, isso tudo a gente já tem que mapear na leitura de começo. Porque a leitura nos dá o mapa da peça. Não percam isso de vista, né? E aí, alguém pode me perguntar, nossa, Ellen, mas para que eu preciso? Eu, pianista, estudante de piano, preciso saber analisar forma. Isso daí é para o professor de análise musical. Enfim, não é para mim, é para você sim, porque se você analisar a sua peça, você vai economizar tempo de estudo. Você vai ter um estudo mais concentrado. Você vai investir mais tempo nos trechos que são diferentes. Você vai saber o que é igual, o que é semelhante, e não vai gastar tempo estudando aquilo várias vezes. Você vai direto para sessões que são às vezes mais complexas, e que você já vai repetir menos já no discurso da obra. Então isso é muito importante, né? Ferramentas, a gente precisa usar as ferramentas certas, e a análise é uma ferramenta muito importante para qualquer instrumentista. Muito bom. Ou para qualquer estudante de piano. A gente treina a análise desde o início, né? A gente reconhecer as partes e saber o que é igual e o que é diferente. Isso é muito bom. Então, você vai fazer essa divisão e vai começar pelas partes que são mais difíceis. Não vai ficar lá no começo da música que você já sabe. Você vai para frente. Já olha aquilo que é diferente, já pega para estudar. Então aí, eu tô olhando aqui o tempo vai correndo. Vamos em frente. Então, olha, a textura, a forma como a música é feita, também ela oferece caminhos para o estudo. Por exemplo, uma peça arpejada. Como estudar? A gente faz sempre o oposto. A gente estuda os arpejos em blocos, transforma os arpejos em acordes. Peças acórdicas, que tem vários acordes seguidos, a gente faz os arpejos em sequência. Isso é muito importante, e a gente só vai saber fazer se olhar a peça com o olhar do observador, do analista, né? Porque a gente vai economizar tempo com isso, a gente vai aprender mais rápido. Outra questão que é muito importante e que muitas vezes nós pianistas e os instrumentistas em geral fazem uma confusão, é sobre técnica. Estudar técnica não é só treinar dedos. Técnicas são as ferramentas para uma performance bem-sucedida. E nisto, nós somos um ser único, não é uma coisa a cabeça e outra coisa o corpo, não, outra coisa as sensações, é tudo junto, nós somos um ser uno. Então, cabeça e corpo têm que andar juntos, eles andam juntos, a gente que às vezes dissocia. Então, é muito importante a gente ter atenção também ao quê? Ao que o nosso corpo diz pra gente. Então, as sensações de tensão, estou tensionando? Nossa, meu ombro levantou, né? Saber baixar o ombro. Postura, né? Manter a boa postura ao piano. Outra questão que é muito importante é a respiração, e a respiração física, a gente coordenar a nossa respiração física com os inícios e finais de sessão, de frase. Ou seja, coordenar não só essa parte mais abstrata, né, de a gente observar e analisar as partes da obra, mas fazer isso com o nosso corpo, né? A gente precisa entender que nós somos um corpo, antes de tudo, né? Nós estamos no mundo, né? O nosso corpo é o nosso local, é como a gente se apresenta. Então, a gente precisa incluir isso no nosso estudo e na nossa performance. Não é uma coisa o que a mão faz, outra coisa que a sua cabeça faz, não.
A gente precisa coordenar tudo isso. Porque, no fim das contas, né, a gente precisa afinar o nosso olhar com o nosso ouvido. Mas esse ouvido não é só o ouvido musical, é o ouvido que diz respeito à nossa escuta, né? A escuta do nosso próprio corpo. O que o nosso corpo está dizendo? Está tenso? O ombro está levantado? Ai, não, olha, eu tô com o meu pulso tá tenso. Então, trabalhar o relaxamento. E para tudo isso, gente, não tem segredo. A gente precisa fazer tudo com muita paciência, sem ansiedade e desfrutando o caminho e o privilégio que é fazer música. A gente não pode tirar o foco disso. Nós temos essa oportunidade fantástica, inclusive agora no isolamento, que é fazer música. Então vamos fazer desfrutando, sem ansiedade. Mesmo que seja um estudo, seja uma peça difícil, respira. Não se afobe, não fique ansioso, você vai chegar ao seu resultado. Respeite-se, aprenda a ouvir o seu corpo e aprenda a compreender o que está acontecendo também na música e juntar essas duas coisas. Por isso que é importante a gente começar o estudo lento, de preferência de mãos separadas. Eu gosto de fazer mãos separadas até hoje para entender o que está acontecendo, para eu ensinar a minha mão, os movimentos todos, e depois faz mãos juntas. Não pule etapas. Eu acho que essa é uma questão muito importante. E aí, meu último tópico que eu estou olhando aqui, temos alguns minutinhos, que é muito importante, que é incluir a performance no nosso estudo também. Performance também se estuda. E como a gente diminui a ansiedade de performance? Eliminar a ansiedade de performance é impossível. Eu acho que é até benéfico a gente ter aquele frio na barriga, sabe? Aquele momento para entrar, para tocar. É bom porque isso nos move também, né? Mas como diminuir essa ansiedade, né? Para não travar, para não acontecer alguma outra coisa, né? É o momento final, né? No qual a gente vai mostrar o nosso trabalho, mas também a gente pode estudar. Como que a gente faz? Nesses momentos de isolamento, tudo isso, a gente precisa arranjar outras estratégias, né? Uma delas, né, fazendo um parênteses, que pode ser usada sempre, é a gente se gravar. Fazer vídeos, né? Porque aí a gente começa a treinar também se o que a gente pensou, que a gente tocou, né, se a gente fez soar, se a nossa ideia, a gente conseguiu transmitir. Então, você ouve a gravação e fala, nossa, mas aqui eu achei que eu tinha feito mais piano, eu tinha acabado melhor essa frase, eu tinha respirado e eu não respirei. E aí você vai lá e pode se autocorrigir. Mas também tem um treino de performance que é muito legal de fazer. Então, você sempre vai tocar para o seu professor. Então, o seu professor já é uma plateia para a sua performance. Mas você pode criar momentos, você pode tocar para sua família, nesse momento de isolamento, então você pode usar a sua família. Quem estiver sozinho em casa, pode fazer uma videoconferência, chamar alguém, algum familiar, enfim, para assistir a performance. E aí você vai aumentando aos poucos. Conforme você vai estudando, você chama seus amigos, um amigo, um colega, sei lá, da escola, do conservatório, da universidade, alguns colegas. Apresenta-se para um grupo menor, até o momento que você tem uma plateia mais engrossada, né? Assim, com mais gente. Então, não deixe para treinar a performance no momento que você tem o seu recital, ou você tem a sua live, né? Vai fazer um recital ao vivo agora, né? A gente em isolamento. Não deixe para fazer isso na última hora. Vá treinando também. Conforme você evolui no seu estudo, você também treina a sua performance. Isso diminui muito a ansiedade. Então, basicamente, é isso, né? E grave vídeos, né? Nesse momento que a gente está vivendo o isolamento social, use os vídeos como ferramentas. Isso é muito importante. E então é isso. E aí a questão principal de tudo isso, eu falei tópicos muito gerais, muito objetivos, muito rápidos, né?
Porque esse assunto de estudo a gente pode abrir várias janelas, estender, enfim. Mas agora, por hoje é só. Vocês não podem se esquecer de uma coisa, que música é, acima de tudo, autoexpressão. Então você sempre pode dizer alguma coisa a partir da sua música. Então não perca esse foco. E tenha esse foco no seu estudo. Então, gente, basicamente é isto. Agora eu preciso abrir para perguntas. E eu não sei, vamos ver onde eu encontro essas perguntas. Só um momento. Muito bem. Olha, gente, eu vou contar pra vocês que é a primeira live que eu faço na minha vida. E eu estou procurando aqui onde estão as perguntas e eu não encontro. Então é o seguinte, ó. Vamos fazer o seguinte. Vocês vão poder postar aqui no evento as perguntas e eu vou respondendo pra vocês. Deixa eu só tentar agora, só uma coisinha, enquanto eu vejo aqui. Só um minutinho. Pois é. Vamos lá. Eu desisto. Então vamos fazer o seguinte, quem tiver perguntas, vocês vão poder postar aí nos comentários, porque aqui na minha tela não tá aparecendo. Eu não sei como fazer isso. E aí eu respondo pra vocês, tá bom? Eu gostaria de agradecer a presença de todos, a presença online. Eu espero que vocês tenham aprendido, tirado bom proveito aqui da minha conferência. Eu gostaria de agradecer novamente ao Adriano Nogueira pelo convite e a Crescendo. E obrigada!